necessidades proteicas. Quando nós não temos nenhum problema renal, a gente tem a necessidade de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal por dia. Peso ideal não é o peso que eu estou agora, se o peso não estiver adequado para minha individualidade, para o meu sexo, para o meu tamanho, para a minha estrutura física, para as atividades que eu desempenho, para as patologias que eu possa ter. Então, o peso ideal ele é calculado em cima de tudo isso. Se eu estou fora, eu não vou simplesmente pegar 1 a 1,5 grama e multiplicar pelo meu peso para achar quanto de proteína que eu tenho que consumir. Mas vamos supor que a gente tem uma pessoa que o peso ideal dela é 50 gramas. Se eu multiplicar 50 por 1, a quantidade diária de proteínas, esse exemplo que eu dei agora para vocês, é 50 gramas por dia de proteína. E o que a ciência fala pra gente? É pra gente comer essas 50 gramas todas de uma vez? Não, é pra gente fracionar ao longo do dia. Não é pra comer tudo de uma vez, certo? Ou de 15 a 20% do valor energético total da minha dieta diária. Para vocês terem uma ideia, a necessidade de carboidratos, mesmo para uma pessoa com diabetes, é 50% do PET. 50% da minha dieta tem que ser de carboidrato, 15 a 20% são de proteína e o restante é gordura, dos macronutrientes, que são gordura, proteína e carboidrato. Então, como eu falei, ela é importante, muito importante, porque tudo em nós é proteína, ela é de primeira necessidade, mas a quantidade que a gente precisa não é tão grande assim. 50 gramas de proteína não vai dar muita quantidade. Se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui, carne, 100 gramas de carne tem 26 gramas de proteína. Então seriam 2 carnes, naquele exemplo que eu dei de 50 gramas, 2 carnes de 100 gramas por dia. Eu já encerrei a minha quantidade de proteína. 2 bifes, vamos dizer assim. Então não é uma quantidade muito grande de proteína que a gente precisa por dia. A gente acaba até extrapolando essa quantidade. Vocês já ouviram falar se a insulina tem algum efeito sobre a proteína? A gente sabe que o papel da insulina primordial é transportar glicose para dentro das células. Todos os bilhões de células que nós temos têm uma fechadura para a insulina, que seria como uma chave que abre a portinha e despeja a glicose que ela carrega lá dentro para gerar energia. Será que a insulina tem algum papel, alguma semelhança com a ação que ela tem com a glicose com relação aos aminoácidos? Ou não? A insulina só age no carboidrato, só na glicose. Quando a insulina se encaixa nas células e abre a portinha para a glicose entrar, se tiver concomitantemente aminoácidos no sangue provenientes da minha dieta, vai entrar dentro da célula também. E como a gente disse que o papel da proteína, do aminoácido, são formar e reformar estruturas corpóreas, dentro da célula eles vão desempenhar essas funções. Então, se entra aminoácidos, eu vou ter a formação de estruturas que o corpo precisa. Então, a insulina, além de transportar a glicose e depositar a glicose dentro da célula para gerar energia, ela ajuda o aminoácido a entrar dentro da célula para ele desempenhar a sua função. Então, a insulina colabora nesse sentido também, para com a proteína, para com os aminoácidos. Melhora a ação que esses aminoácidos vão desempenhar
no carboidrato, eu vou melhorar a performance da substância que o meu organismo precisa formar com a base proteica do aminoácido entrando dentro da célula, junto com a glicose. Mas quem abriu a porta foi a insulina. Então a insulina, sim, ela tem ação sobre os aminoácidos também. Dessa forma, ela não os transporta, elas não despejam o aminoácido lá, mas quando ela abre a portinha para a glicose entrar, ela também abre a portinha para o aminoácido entrar. Então entra a glicose, entra aminoácido. Melhora todo o funcionamento do meu organismo. Tanto faz se é humana, se é verdinha. Qual? A que eu produzo ou aquela que eu meto. Seja ela qual for. Então a insulina tem também papel importante sobre os aminoácidos. E quando a gente tem, ou quando a gente descobre, ou quando a gente está em hiperglicemia, eu tenho muita glicose no sangue. Se eu ingerir uma dieta com aminoácidos, né, com proteína que vai se transformar em aminoácido, eu também vou, de certa forma, diminuir a quantidade de aminoácidos que vão entrar dentro das células e eu vou acabar complicando a formação das substâncias que o meu corpo precisa produzir. Por isso que glicemias descompensadas mexem com o corpo todo. Não é só com o metabolismo do carboidrato, mas é com o metabolismo em geral, inclusive das proteínas. A longo prazo, glicemias muito altas, glicoses frequentemente em grandes quantidades no sangue, não entram dentro da célula pela falta da insulina, e aí não entram aminoácidos, eu não produzo a longo prazo substâncias que